Esse é o primeiro episódio do nosso canal Liberdade Extrema. É o primeiro quadro aqui do Histórias de Liberdade. E a ideia, se você ainda não conhece, é que esse canal serve para você se inspirar e eu conseguir te ajudar a conquistar a sua liberdade. E estou trazendo aqui hoje um convidado especial, porque é o primeiro quadro aqui do Histórias de Liberdade. Rodrigo, que ele é meu irmão, inclusive, ele já vai se apresentar aqui, mas nós dois a gente teve uma trajetória muito parecida com essa parte profissional. E a minha ideia aqui é conversar com ele para ele explicar um pouquinho como é que ele conseguiu conquistar a liberdade dele, a liberdade financeira e geográfica, como é que ele fez isso, o que é que ele faz hoje e o que que ele pode também te passar de mensagem para que você também consiga se inspirar e que você consiga conquistar a sua liberdade. Então, antes de mais nada, Rodrigo, fala um pouquinho aí, sua idade, o que que você faz hoje, para a gente começar essa entrevista aí. Opa, segura um pouquinho aí. Eu preciso te dar um alerta muito importante sobre esse vídeo. Você vai receber conteúdo extremamente profundo e pesado sobre liberdade. Não encare isso como só mais um vídeo ou como se fosse uma entrevista qualquer. Você vai perceber que em todos os momentos, quando eu fazia perguntas para o entrevistado e ele respondia, são respostas muito profundas e de alto valor. Se você conseguir extrair pelo menos uma coisa positiva desse vídeo, eu tenho certeza que você vai conseguir melhorar drasticamente a sua vida e a forma como é que você enxerga a sua carreira profissional hoje. Então leve isso a sério e realmente preste atenção nesse vídeo, porque é um conteúdo que você não vai conseguir encontrar em nenhum outro lugar, porque são experiências que foram vividas por mim e também pelo entrevistado. Esse era o meu recado para você realmente levar a sério. Entenda como esse vídeo como uma espécie de realmente aula para você conseguir criar a sua jornada rumo à sua liberdade. Fechou? Esse era o recado. Até mais. Beleza, eu sou o Rodrigo de Paula, irmão do Guilherme. Eu tenho 26 anos hoje e eu sou professor de inglês. Eu trabalho 100% online já há algum tempo e é dessa forma que eu consigo um pouco da minha liberdade geográfica, né, que você falou, que eu Uhum. não preciso estar em lugar nenhum para poder trabalhar. É Boa. uma coisa que eu conquistei através de muito trabalho. É uma coisa Uhum. que você fala bastante, né? Trabalho, trabalho, trabalho. Mas o fruto ele vem, né? Então isso é bem legal. Boa, boa demais. Cara, vamos lá. Qual que seria a primeira pergunta que eu queria te fazer? Que é o seguinte, para o pessoal entender, na verdade, né? Então você dá Hum. aula de inglês hoje, e você conseguiu conquistar a sua liberdade com aulas de inglês. Então Uhum. explica pra gente como que você conseguiu fazer isso, então por que que a forma que você dá aula hoje, o seu modelo de empresa, de negócio, pela internet, como é que isso te dá liberdade e qual que foi a trajetória para você conseguir chegar nesse nível de ser um professor de inglês completamente independente, que não depende de escolas, não depende Uhum. de nenhuma outra pessoa, você faz o seu próprio trabalho, conseguiu liberdade através disso, então para o pessoal entender exatamente como que você conseguiu chegar nesse nível. Beleza. Ó, a liberdade que o meu trabalho me dá é assim. Primeiro, como eu dou aula online, eu não preciso estar em lugar nenhum, necessariamente, eu só preciso de uma conexão com a internet. Então, isso permite que a gente faça algumas coisas mais interessantes. Por exemplo, em outubro do ano passado, eu fiz uma viagem para o Rio Grande do Sul, porque eu queria conhecer uma cidade lá, e eu pude simplesmente pegar o avião e ir para lá no meio da semana e poder ficar trabalhando de lá. Então, eu tinha o benefício de continuar trabalhando, fazendo o meu trabalho, só que de um outro lugar completamente diferente. Então, numa cidade diferente, conversando com pessoas diferentes. Então, é como se Uhum. você estivesse, tipo, eu não vou falar férias, porque você ainda está trabalhando, mas você tem todos os benefícios da férias, por exemplo, você está num lugar diferente, está conversando com gente diferente, você consegue sair para fazer um negócio diferente, ao mesmo tempo em que Uhum. você ainda está ali no seu trabalho. Então, essa é a questão da liberdade Boa. geográfica. Mas uma outra liberdade legal que o meu trabalho me dá é a liberdade, duas na verdade. Primeiro, eu não preciso responder para ninguém, só para mim mesmo.
Uhum. Então, por exemplo, os meus prazos sou eu que coloco. A única satisfação que eu preciso prestar é para mim e para Deus. Isso tem lado bom e lado Uhum. ruim, né? Tipo, é tudo responsabilidade minha. E uma outra liberdade legal é que eu também não preciso trabalhar com clientes que eu não quero. Então, tem alguns alunos que, quando a gente dá aula de inglês, precisa ter uma conexão, né, entre o aluno e o professor. Se essa conexão não rola, cara, eu não sou obrigado a ficar trabalhando com um cliente que eu não gosto, que a gente não vai se dar bem. Eu posso simplesmente Uhum. encerrar o trabalho quando eu quiser. Então, é uma liberdade que ela vem de algumas maneiras que às vezes não é muito visível, né? Uhum. E falando da trajetória que você perguntou, foi uma trajetória bastante longa, especialmente porque no começo eu não tinha essa ideia de trabalhar dessa forma que a gente trabalha hoje. Porque a gente não Uhum. sabia disso, né? A gente não tinha contato com isso. Essa coisa de trabalhar com internet e tudo mais é uma coisa que está nova, né? A gente está Sim. descobrindo como faz isso agora. Então, quando eu comecei trabalhando em escola mesmo, sabe? Eu trabalhava numa escola perto de casa, ia lá todo dia, chegava atrasado, tinha que responder para outro cara, eu não podia Uhum. escolher aluno, né? Então, todas essas coisas que acontecem em escola normalmente. Quando eu comecei a dar aulas sozinho, para mim mesmo, não foi nem escolha minha, pra você ter uma noção que eu não tinha, né, essa ideia. Quando a pandemia bateu, a escola que eu trabalhava cortou o salário de todo mundo pela metade e mandou todo mundo trabalhar de casa. Nossa. Cara, foi um baque para mim, né? Porque, tipo, eu tinha conseguido começar a ganhar R$ 3.000, que para mim era o maior dinheiro que eu já tinha ganho na vida, e do nada voltou para 1.500, que era o que eu ganhava 2 anos anteriores, sabe? Então, foi um baque muito forte para mim. Aí, como eu já Caramba. estava dando aula online mesmo, e eu estava fazendo isso para uma escola, eu pensei, cara, por que não fazer isso para mim mesmo? Aí teve todo o processo de aprendizado, de conseguir os clientes, de manter os clientes, descobrir a forma como eu fazia minha precificação, descobrir os melhores Uhum. horários para trabalhar, descobrir a quantidade ideal de horas para trabalhar durante a semana. Foi uma jornada de muita descoberta, mas a virada de chave não foi escolha minha, foi uma circunstância que jogaram assim em mim. E por muito tempo eu ainda não queria ter essa responsabilidade. Porque quando a gente fala de liberdade, a gente fala de responsabilidade também. Eu até voltei Boa. a trabalhar em uma empresa depois e tudo mais, só que aí eu vi que não era isso e Cara, aí sim eu decidi. isso daí é muito bacana que você falou, porque assim, a gente teve essa trajetória bem parecida de nós dois começar na internet assim e trabalhar 100% no digital, tendo essa responsabilidade de gerir o próprio negócio, gerir Uhum, o nosso trabalho sem depender de ninguém. E você entrou num ponto que, cara, eu acho que 99% das pessoas não entendem essa parte. Porque, assim, a liberdade, quando a gente fala de liberdade, e aqui o meu tema principal é trazer isso, as pessoas não costumam entender que a liberdade não é somente você fazer o que você quiser, quando você quiser, como você quiser, e que você não tem responsabilidades porque você é uma pessoa livre. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Quando você começou a iniciar sozinho, ter os próprios alunos, aprender a conversar com seus clientes, aprender a precificar. uhum, Você faz o seu horário hoje, né? Eu também faço o meu uhum, horário hoje. Só que a gente tem trabalho para fazer. Então você precisa uhum, de uma disciplina muito maior, porque você trabalhava, por exemplo, numa escola de inglês, você tinha lá seu horário para entrar, seu horário para sair. Quando uhum, você começa a trabalhar de casa, você precisa começar a colocar esses limites em você mesmo. Então, uhum, esse é um desafio muito grande que eu passei, você também passou, e na verdade é um desafio constante nosso, né? Eu quero que você uhum, fale para o pessoal como é que você encara essa liberdade, que é realmente uma coisa muito positiva, mas que ao mesmo tempo carrega um peso de responsabilidade muito grande, e como é que você equilibra isso, como é que você aprendeu a lidar com isso. Isso é realmente muito importante, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Cara, tem uma frase muito famosa de alguns economistas que eles dizem o seguinte: o preço da liberdade é a vigilância eterna. A liberdade, Caramba, ela vem interessante. com muita responsabilidade e Uhum, muito trabalho, porque assim, eu gosto de fazer uma analogia, sempre que eu falo de liberdade, assim, de empreendedorismo, tem uma analogia que eu faço. Imagina dois leões. Um deles mora num zoológico e o outro está na savana.
o leão do zoológico, o cara, ele tem a comida dele garantida na hora certa. Uhum, Ele não precisa se preocupar em caçar, ele tá lá de boa. Ele não precisa se preocupar em achar uma leoa para ele, porque botam lá para ele. Ele não precisa se preocupar com, nossa, eu preciso dormir num lugar seguro, porque a gaiola uhum, dele já tá lá pronta. Só que você rapidamente percebe o problema. É um leão numa jaula. sim. Quando você pega o leão que está na savana, o bicho não tem a comida garantida, ele precisa caçar, ele não Uhum, tem o território garantido, ele precisa disputar o território com os outros leões. O cara uhum, corre risco de não comer essa semana se ele não caçar direito. Ele corre risco de nunca, de repente, reproduzir, se ele não for um leão forte o suficiente para conquistar o espaço dele. Só que aí você pensa no leão, qual deles é mais feliz? O leão em cativeiro, ele é quimicamente menos feliz do que o uhum, leão que está na savana, mesmo com todos aqueles riscos. E para a gente é a mesma coisa. Quando a gente está trabalhando por conta, escolhendo os nossos horários, trabalhando com os nossos próprios clientes, cara, tem toda uma série de desafios. Por exemplo, uhum, cara, se for colocar na ponta, se for falar sério, assim, certinho, eu não sei se mês que vem eu vou receber o meu salário, se eu vou receber o uhum, dinheiro dos meus clientes. Porque pode acontecer de todos os meus clientes cancelarem. Isso é um uhum, risco constante que eu tenho. Eu não ganho a mesma coisa todo mês. Mês passado eu ganhei uma coisa, esse mês eu ganho outra. Estou projetando que no mês que vem eu vou ganhar outra. Então tem uma uhum, imprevisibilidade. Só que esse tipo de coisa mantém a gente esperto, sabe? É igual o leão na savana, ele precisa estar esperto, ele precisa estar ali alerta o tempo todo. tá E é isso que ativo, né? mantém ele ligado. Uhum, Exato, tá ativo. E para a gente também. Então eu estou constantemente pensando como que eu posso melhorar a vida dos meus alunos, dos meus clientes. O que eu posso oferecer para eles mais, para eles continuarem comigo? O que eu posso oferecer de uhum, novo para outras pessoas chegarem até mim? Então, a liberdade, ela vem com a vigilância eterna, ela vem com muita, muita responsabilidade, porque, tipo, não tem ninguém cuidando de você, é você e você. uhum, Só que é a coisa que faz a gente se sentir vivo, é a coisa que faz a gente se sentir ativo, indo para frente, buscando melhorar, sabe? Eu não estou numa carreirazinha onde daqui 2 anos eu vou ser promovido e depois 5 anos depois eu vou ser promovido de novo, sabe? É uma coisa que depende só de mim. Eu só ganho mais dinheiro se eu trabalhar mais. Isso vem com o lado positivo e o lado uhum. negativo. Cara, isso é muito massa. Aí entra um ponto bem interessante que é o seguinte: querendo ou não, por mais que você esteja dando aula de inglês, a gente pode considerar que você é um empreendedor digital, porque você trabalha no digital, você tem clientes pela internet e você presta um serviço que é dar aula de inglês. E você comentou sobre essa volatilidade, tipo assim, você pode receber uma quantia esse mês e mês que vem uma quantia maior ou menor. Aí as pessoas enxergam isso como, pô, então eu não tô seguro, né? A pessoa não fica confortável. E a pessoa quer o conforto de ter, pô, eu quero ter aqueles 3 mil todo mês, entendeu? Só que aí entra um ponto. A liberdade traz pra gente esse desafio de ter que trabalhar todos os dias, todas as semanas, todos os meses para garantir essa grana mensal que a gente precisa ter. Só que, em contrapartida, a gente não tem um limite. Tipo assim, cara, se você dá aula de inglês numa escola do bairro, de alguma escola aqui da cidade, você vai receber ali seus 3, 4 mil reais, no máximo, talvez, para atender, sei lá, 3 turmas. Mas se você é um professor de inglês que dá aula pela internet, não tem limitação geográfica. Você atende pessoas aqui de São Paulo, do Brasil inteiro, até quando o seu aluno vai viajar, você pode dar aula para ele ainda. Então, você tem muito mais oportunidade, primeiro, para receber mais. Então, você não é Uhum, limitado pela escola que você está, pela instituição que você está. Você pode ter uma porrada de aluno. uhum, E o outro ponto que você comentou que eu achei muito interessante. Quando a gente empreende, tem um negócio, tem clientes, a gente precisa fazer com que os clientes estejam felizes e satisfeitos, né?
Uhum, Então, esse trabalho que a gente pensa, pô, eu preciso fazer com que o meu cliente tenha resultado e que ele tenha uma satisfação pelo meu trabalho para ele continuar comigo. Ou seja, você uhum, trabalha para que você impacte positivamente a vida do seu aluno, do seu cliente. uhum. Então, o empreendedorismo, ele gera essa cadeia de ações positivas, ações e reações positivas, né? Sim, isso que você falou é um dilema, inclusive, que é um dos motivos pelo qual o setor de RH existe nas empresas é que as pessoas trabalham e Uhum, quando elas trabalham muito numa empresa, elas são recompensadas com mais trabalho e não necessariamente mais ganho monetário. Porque uhum, você está ali, você está naquele cargo, você ganha aquele salário. Se você trabalha X ou 2x, você vai ganhar aquele salário. Então, os RHs, eles procuram outras formas de fazer as pessoas trabalharem mais. A gente que trabalha no digital não precisa disso, porque, de fato, eu tenho imprevisibilidade, mas é o que você falou, eu não tenho limite para o quanto eu consigo ganhar. O meu limite é o meu tempo, a minha força de trabalho. Quando eu estava uhum. trabalhando numa escola, isso foi a melhor escola que eu trabalhei, uma das melhores escolas de São Paulo. O mínimo para um professor ganhar era 3 mil. E o máximo era 5 mil depois de 2 anos, O se você máximo. passar. O máximo era 5 mil depois de dois Caramba. anos, se você passar em todas as avaliações de desempenho. Hoje, Nossa. eu tenho toda aquela imprevisibilidade? Tenho. Só que 5 mil para mim, o máximo daquela escola, 5 mil para mim é um mês ruim. Um mês bom é bem acima disso. Então, quando você está trabalhando ali, de repente, num emprego formal, você tem o salário previsível? Tem. Só que é um salário previsivelmente baixo. Quando você está trabalhando sozinho, você tem um salário imprevisível? Sim. Só que ele pode ser imprevisível para o bom, para o muito bom. E normalmente a Uhum. galera não fatora essa recompensa. A galera pensa sempre no risco. Ai, nossa, pode acontecer de eu não receber nada. Pode, é verdade. Só que também pode acontecer de você receber bastante, de você fazer algo certo e ser Total. imediatamente recompensado por isso. E isso vai diretamente de encontro com aquilo, ao encontro, na verdade, daquilo que você falou de ajudar as pessoas, né? Porque, na verdade, cara, eu vi um post na internet esses dias e era um cara que ele tava falando o seguinte, ele tava reclamando do trabalho dele, que ele falava, cara, eu tô descobrindo que no trabalho não importa o que você trabalha e tudo mais, o que importa é os Uhum. contatos que você tem, são as relações de pessoas que você faz. Eu queria simplesmente fazer o meu trabalho e ganhar meu dinheiro. O cara tava falando algo nesse sentido. E, cara, E muita gente pensa sim, assim, viu? Muita gente sim, quer só fazer mas isso. ele tá absolutamente certo. Ele tá Sim, absolutamente sim. certo. O que importa é a relação com as outras pessoas, cara, porque você pensa, qualquer trabalho que existe, qualquer trabalho, ele não existe num vácuo. Ah, eu vou ali fazer cadeira. Tá, mas vai fazer cadeira para quê? Para você dar para as outras pessoas. Ah, eu vou dar aula de inglês para quê? Para Uhum. as outras pessoas. Ah, eu quero fazer minhas planilhas e fazer minha programação. Para quê? Para você fazer um software bacana para outra pessoa. E quando a gente está nesse mundo de empreendedorismo, essa relação de ajudar as outras pessoas, logo depois ganhar dinheiro, ela está muito mais próxima. Quando você está num trabalho formal, você não vê muito o resultado final da Do tua seu coisa. trabalho. Total. Exatamente. Total. Quando eu trabalhava Uhum. na General Motors, eu tinha, por exemplo, um trabalho onde a gente ia cotar a empresa que ia fazer o stand da GM no Lollapalooza. Então você Uhum. pensa, pô, é um trabalho bacana, nossa, você está conversando com gente da Globo, sabe? Um negócio glamourizado, digamos assim. Mas eu não tenho nenhum contato com o meu cliente final. Eu estou ali vendo, a empresa está apresentando para mim, olha, a gente vai fazer esse stand, esse stand, esse stand. E, cara, eu não sou idor do Lollapalooza, eu não sou frequentador, eu não conheço quem vai. Então, eu estou fazendo uma coisa, escolhendo coisas para um público que eu não tenho contato. Então, Uhum. eu não vejo o resultado final do meu negócio. Quando você Total. está lidando com o seu próprio trabalho, quando você empreende, você está lidando diretamente com o seu cliente final. Se eu ajudar os meus alunos, se eu for um bom professor, se eu alcançar os objetivos dos meus alunos,
eles me recomendam, eu ganho mais dinheiro. É simples assim, eu ajudo mais gente, eu ganho mais dinheiro. E Uhum. eu sinto que, cara, especialmente aqui no Brasil, as pessoas não fazem essa conexão de que eu ajudo, logo eu ganho, sabe? As Uhum. pessoas normalmente veem o empreendedorismo com maus olhos, ou com uma coisa de Sim. tipo, é sorte, ou com uma coisa, e não é, cara. Você tem que ajudar as outras pessoas. Simples assim, eu preciso Uhum. oferecer um pacote de um conjunto de soluções para os meus alunos que eles vão gostar e vão me dar dinheiro em troca, sabe? Essa é a base da coisa. Boa. E o seu trabalho nessa direção, ele é cada vez mais recompensado, se você fizer o trabalho direito. Total, total. Aí tem uma coisa que eu queria puxar sobre o que você comentou sobre não ter previsibilidade. A gente pode até falar sobre isso depois, tá? Em off. Hum. Mas existem maneiras de você também ter previsibilidade, sim, viu, com o seu trabalho. Mas a Assim, gente pode, a gente pode falar sobre isso depois. Mas assim, é outro assunto. É uma outra coisa que você sim, falou e sim, eu sim. só para não esquecer aqui. Mas, boa, legal. Aí uma pergunta que eu queria te fazer que é o seguinte. Então, parando para olhar hoje a sua vida, Hum. tendo esse alto grau de liberdade, lembrando, tá? Para o pessoal que está assistindo, uma coisa que eu já falei nos meus vídeos anteriores, vou voltar a repetir também nos próximos, você ser livre não significa você ser rico. Claro que assim, a gente trabalha e tem Uhum, negócio, uhum, eu sei que a nossa ambição é essa, é questão de tempo. Só que uhum, a gente consegue ter essa liberdade mesmo não sendo rico, né? É uhum. simplesmente um estilo de vida que a gente adota e que a internet digital proporciona isso pra gente. Aí eu queria te perguntar, quando você estava dando aulas nas escolas de inglês, quando você estava trabalhando de CLT nas empresas que você já passou, quando você estava fazendo, eu sei que você já passou o quê, por umas 3, 4 faculdades, não sei o número. Três Três, faculdades. 3 faculdades. Cara, aí pensando como era a sua rotina antes e como é a sua rotina hoje. Tipo assim, como que essa virada de chave da liberdade mudou a sua vida? A forma que você enxerga a vida, a forma que você lida com as coisas hoje e comparado com como você enxergava antes, quando você era preso, né, pela faculdade, CLT e tal. Como que isso realmente transformou a sua vida? Cara, essa é uma pergunta profunda. Ó, Uhum. eu lembro, tem uma palavra que define a minha vida antes, cara, que é miserável. Sinceramente, eu era, Caramba. eu era literalmente depressivo, sabe, naquela época. Eu tinha que acordar, eu tinha o horário certo para pegar o ônibus, para poder chegar na hora na faculdade, que era lá em São Uhum. Paulo, então era tipo 2 horas no trem e tudo mais. Eu ainda mitigava esse problema, porque eu ia sempre lendo no trem, né, por exemplo. Aí eu Uhum. voltava para dar aula num horário que era o horário que eu tinha que trabalhar, que me mandavam trabalhar, Uhum. e se eu tivesse cansado, se eu tivesse doente, se eu não tivesse com vontade, cara, não tem escolha. Esse que é o grande problema, não tem escolha. Uhum. E isso, mais uma vez, é a história do leão na jaula, sabe? Você se sente fora do controle. Você sente que você não tem controle na sua vida. Você sente que você está sendo empurrado, por exemplo, por uma correnteza onde você não tem a opção de sim ou não. Uhum. E, assim, você se sente dessa forma porque é exatamente isso que é. Você não realmente não tem opção. E aí eu sentia muita necessidade de escapar da minha vida, sabe? E eu escapava da minha vida, por exemplo, no videogame, vivia Uhum. assistindo série, sabe? Cara, tinha uma época, e eu lembro disso com bastante clareza. Lembra em 2019, quando a gente foi no show do 21 Pilots juntos, lá pela primeira vez? Sim, sim. Naquela época, eu lembro que eu já estava trabalhando nesse super emprego, onde eu ganhava 3 pau. Uhum. Eu lembro que a minha felicidade da semana era chegar no sábado para assistir o campeonato nacional de League of Legends.
sabe? Eu Nossa, trabalhava e a coisa que me motivava caramba. durante a semana era, nossa, eu não vejo a hora do fim de semana chegar para eu poder assistir o CBLOL, sabe? E, Uhum, então, a minha motivação, cara, era uma motivação escapista, de escapar da minha vida. E quando eu assumi o controle, né, assumi a responsabilidade de empreendedor, a coisa mudou muito para mim, porque agora eu não quero mais escapar da minha vida, sabe? Eu uhum, não tenho mais essa necessidade. Cara, eu não tenho. Você tem noção que eu não tenho mais vontade de assistir série, eu não tenho mais uhum, vontade de assistir filme, eu não tenho mais vontade de ficar 5 horas no videogame igual a gente ficava antes, uhum. porque eu não quero mais escapar da minha vida. Eu sinto que o trabalho que eu faço é um trabalho que tem propósito e ele é um fim em si mesmo. Já é a coisa que me faz ir para frente. Uhum. Esse privilégio imenso que eu tenho de ser professor, de eu ganho dinheiro ajudando as pessoas. Cara, é um trabalho com muito, muito, muito propósito. Eu não preciso de nenhuma outra coisa, sabe? Então, Puta, isso é muito foda, velho. Isso é muito foda. eu me sinto finalmente, sabe, presente na minha vida, querendo viver a minha vida e não escapar dela. Eu não estou esperando chegar dezembro para poder finalmente pegar 30 dias de férias. Eu não, Uhum. eu trabalho de sábado e domingo, não porque eu sou obrigado, mas porque eu gosto, sabe? Essa que é a grande diferença, essa que Cara, é a grande virada sabe o de que é chave para mim. engraçado? Que as pessoas acabam não entendendo, né? Tipo assim, quando a Uhum, gente entra nessa vibe de ter o próprio negócio, e, cara, a gente sabe muito bem disso, né? Virar madrugada trabalhando às vezes, fim de semana e tal. Pessoa, cara, como assim você vive para trabalhar, saca? Mas isso é um ponto que é o seguinte, é o que você falou. O nosso trabalho como empreendedor é melhorar a vida de outras pessoas. uhum, E quando a gente fala de prosperidade, de riqueza, é basicamente servir outras pessoas. Só que essa uhum, servidão é trabalho. E aí as pessoas costumam não entender essa lógica, sabe? E uhum. isso é bizarro, cara. Isso é bizarro. E aí, complementando o que você falou agora, pô, ficou muito claro, né? Tipo assim, se fosse para resumir o que você falou, hoje você é feliz. Basicamente, sim. Né? Tipo, é legal porque é, essas sensações é uma coisa que eu também sinto hoje, eu não sentia antes. Vai muito de encontro com o que eu mesmo sentia. Cara, cada dia que eu ia para a faculdade de Direito à noite, para escutar um professor falando de Código Civil Penal, eu ficava tipo, cara, não é o melhor lugar. Eu não tava me encontrando ali, não tava feliz ali. Uhum, Sabe? Então, provavelmente uma coisa que você também sentia naquela época, e aí a gente tinha que escapar usando coisas que não tinham propósito algum, como jogar videogame, ver filme, não sei o quê, sim, que não levava a nada, né? E só que hoje não, hoje a gente tem um propósito, a gente tem sim, uma missão, né? E isso é muito foda. Só que aí, nessa transição, sim. eu queria que você falasse pro pessoal que está assistindo, né? Qual que foi a sua maior lição nesse processo? De você ser um cara que antes. Eu não sei se eu posso falar depressão, tá? Eu acho que depressão talvez seja uma coisa Pode. Principalmente na época ali de 2017, 18, essa é a é. palavra. Então, pô, para uma pessoa que estava beirando ali a depressão, praticamente, que não tinha um propósito claro para a vida e que hoje é um cara livre, profissionalmente realizado, você tem projetos para ser executados, tem gente que você ajuda pelo seu trabalho. Uhum. Qual que foi a sua principal lição nessa transição para a liberdade que você conseguiu fazer? Cara, a minha principal lição foi a seguinte: para você viver a vida que você quer, para você realizar a vida que você foi feito para viver, para você realizar o seu destino, você precisa, a gente precisa alinhar os incentivos da nossa vida. Como Boa. assim? Se os seus incentivos são tortos, as suas ações serão tortas também. Se o seu incentivo para ganhar dinheiro é só
aparecer na empresa, e você não precisa necessariamente trabalhar, você precisa só parecer que você está trabalhando, as suas ações vão caminhar para esse sentido. E isso não é Uhum. uma questão de, eu sou uma pessoa boa ou uma pessoa má. Isso é uma questão nossa humana, a gente reage a incentivos. Sim. Se os seus incentivos são alinhados para fazer o certo, aí você vai fazer o certo e o bom. E a questão é que quando a gente está finalmente empreendendo, os incentivos, eles são excelentes, são incríveis. Porque, por exemplo, quando você tem o incentivo meramente do dinheiro, por exemplo, Uhum. você é levado a fazer todo tipo de barbaridade. Você finge estar trabalhando, às vezes tem gente que vai até aplicar golpe em outras pessoas, porque o objetivo final é o dinheiro. Eu quero ganhar Sim. dinheiro. O como, não importa, o objetivo é o dinheiro. Quando você empreende, cara, você só consegue ter sucesso. E isso não é só eu falando, tipo, qualquer empreendedor de sucesso que você perguntar, ele vai Uhum. te falar isso. Você precisa entender as outras pessoas. Você precisa entender as pessoas a quem você vai ajudar. Aí o seu incentivo muda. O objetivo agora não é ganhar dinheiro. O objetivo é ajudar as outras pessoas. E o dinheiro, ele se torna uma métrica, Uma consequência, né? uma consequência. Por exemplo, eu estou ajudando Uhum. as pessoas bem ou não? Depende, se está ganhando dinheiro ou não. Se não, não. Se sim, sim. É simples assim. E aí, cara, quando você se motiva pela coisa certa, quando você tem um incentivo certo, aí as suas ações, a sua vida inteira se alinha a isso, sabe? Porque, por Uhum. exemplo, quando eu tenho um mês ruim, por exemplo, eu sei que a culpa é minha, e eu penso, o que que eu posso fazer para melhorar isso? O que que eu posso fazer para ajudar Uhum. melhor as outras pessoas? Por exemplo, uma coisa que eu preciso nas minhas aulas é de estar 100% focado. Eu preciso estar com a minha cabeça funcionando bem para poder estar ali presente mesmo na aula. Uhum. Se eu não dormir bem, eu não consigo. Se eu comer porcaria, eu não consigo. Então aí eu me vejo melhorando outros aspectos da minha vida para este objetivo de Uhum. ajudar melhor o meu cliente. Então do nada, por isso que você encontra tanto empreendedor que fala disso na internet, cara, tipo, cara, se você quiser a dieta para você ganhar mais dinheiro, isso é verdade. Entendeu? Mas não é você vai comer carne e você vai ganhar mais dinheiro. Não. Você vai comer a carne, Uhum. você vai ficar mais esperto por causa disso, porque você está comendo um alimento mais nutritivo. Uhum. Aí você vai conseguir ajudar melhor o teu cliente, aí você vai ganhar mais dinheiro. Então tem uma conexão? Tem, indireta, mas tem. Entendeu? Aí quando você tem esse objetivo de eu quero ajudar o meu cliente, tudo na sua vida começa a se alinhar para isso. Acho que essa Uhum. foi a maior lição que eu aprendi. Se você tem o objetivo correto, o incentivo correto, a sua vida vai caminhar nessa direção, quase que naturalmente. Você não precisa mais fazer esforço para, nossa, eu preciso me Uhum. forçar a ir dormir cedo e tudo mais. Você vai querer ir dormir cedo para fazer o seu trabalho melhor. Você vai querer comer direito para fazer o seu trabalho melhor. Uhum. Esse que é o bacana. Chega um ponto onde você quase não precisa mais. Tem muita gente que fala daquela. Tem muita gente que coloca muita ênfase na disciplina, né? Você tem que fazer o que você tem que fazer, mesmo quando você não quer. Mas e se você sempre quiser? Você não Uhum. precisa ficar se matando, sabe? Por exemplo, eu não Exatamente, preciso fazer esforço exatamente. para ir treinar, cara. Não é difícil para mim mais ir treinar. Cara, Esse que é isso que eu ia bacana. comentar com você, essa parte da disciplina, né? Quando a gente começou nessa jornada aí de empreender e pela internet, né, para ter essa liberdade e tudo mais, é engraçado que a gente começou a se preocupar muito, eu e você, né? Essa parte de exercício físico, de treino, a gente começou a realmente pegar pesado nessa parte de, cara, ir Uhum. basicamente todos os dias e treinar e tudo mais. A gente começou até a incentivar cada vez mais os nossos pais, né? Essa questão do treino, alimentação. Uhum. A gente sabe que, claro que isso é uma coisa muito positiva. Só que para mim também foi a mesma coisa. Tipo assim, quando eu comecei a empreender, eu ficava 100% focado em, cara, eu preciso fazer esse negócio dar certo. Virava à noite, todo errado, não sei o quê, porque eu precisava aprender e etc.
Mas depois eu comecei a sentir, cara, a minha performance já não tava tão boa assim. Porque eu não tava tão preocupado com essa parte física. E aí eu senti a necessidade de, cara, a minha meta vai ser começar a ir pra academia. Desde então, nunca mais Uhum, parei. Você também treina também há muito tempo, de forma constante. Não é difícil pra gente hoje. Não é difícil. Então, uhum, não é questão de, caramba, disciplina é um negócio chato, não sei o quê. Não, cara, a gente tem um propósito, a gente precisa ir treinar porque nosso trabalho precisa que a gente esteja bem para desempenhar um bom trabalho, né? uhum, Então, isso é muito legal. E eu queria te perguntar sobre essa parte, de uhum, saúde física e tudo mais. Cara, antes que a gente não era tão preocupado assim com essa parte, a gente estava nessa mesma fase de não estar feliz. E uhum, hoje a gente tem essa disciplina de treinar todo dia, comer melhor, e tudo mais, sem nenhum tipo de problema. O quanto que uhum. esse tipo de disciplina para você no seu dia a dia, de treinar, se alimentar melhor, e tudo mais, para você foi uma coisa difícil de colocar na sua vida? A disciplina como um todo, tipo assim, não só alimentação e saúde, mas eu Uhum, digo, cara, você sentar para planejar uma aula, pô, tem que acordar uhum, cedo para dar uma aula para um aluno. Você dava muita aula de fim de semana, de sábado. uhum, Era sábado à uhum, tarde, você estava dando uma porrada de aula. uhum. Como é que foi isso para você, assim, tipo, foi uma coisa difícil que você não gostava? Como é que foi isso para você nessa jornada? Cara, sabe quando alguma coisa é óbvia para você, mas não é óbvio para outra pessoa, simplesmente porque a pessoa não viu ainda, não teve essa experiência? Uhum, No começo é difícil por causa disso. Tem muita gente que anda por aí burro da cabeça porque tá comendo mal. Tem um monte de gente que anda por aí, uhum, sabe, com dor de barriga na rua e acha que é normal. Tem muita gente que acorda com dor de cabeça e vai trabalhar com dor de cabeça e fica tomando um remédio para melhorar a dor de cabeça e acha que é normal. Por que que acha que é normal? Porque foi assim a vida inteira, desde que a pessoa se lembra, e ela uhum, não conhece nada diferente. Cara, não é normal. Você acordar e ficar com aquela vontade de ficar na cama, nossa, cara, não quero uhum, levantar hoje. Isso não é normal. Você pensar, tipo, nossa, caramba, eu tô me sentindo mal do estômago. Cara, isso não é normal. Quando você se cuida um pouquinho e começa a se sentir verdadeiramente bem, uhum, aí sim você percebe, aí sim vira óbvio, sabe? Só que como a gente não sabe antes, aí você precisa ter essa disciplina. Você precisa ter a disciplina no começo para bater a cabeça na parede, uhum, para você sair desse tipo dessa fossa, digamos assim, para você realmente ver o que é bom, o que é você acordar todo dia com energia, o que é você não ter mais dor de cabeça, o que é você se sentir com energia o dia inteiro, sabe? Então você uhum, precisa ter a disciplina primeiro para sair do buraco. Mas aí depois que você sai, você não precisa mais do esforço. Então, por exemplo, se você quiser se sentir muito bem, você precisa treinar, você precisa comer uhum, direito e você precisa dormir bem. Só que a pessoa que não faz essas coisas, ela não conhece esses benefícios ainda. Então ela precisa da disciplina de, nossa, eu uhum, vou colocar esse horário para dormir. Eu vou acordar às 6 horas da manhã. Eu não vou comer doce essa semana. Eu vou treinar todo dia na academia. Para que ela primeiro consiga sentir os benefícios, aí depois que ela fizer a disciplina, ela não precisa mais de disciplina depois, porque ela conhece o que é bom, e depois que você conhece o que é bom, você nunca volta porque é ruim, pelo menos não por vontade própria. Acaba sendo um estilo de vida mesmo da pessoa, né? Sim, muda todo o estilo de vida, cara, e não é papo de esse papo espiritual, nossa, vai mudar o estilo de vida. É que simplesmente você vê que algo é melhor do que o outro. Sabe? Igual quando Exatamente, você vai cara. comer num restaurante que é melhor do que o outro. Bom, esse restaurante é melhor, então eu vou comer lá, obviamente. Então, é a mesma coisa. Eu vou comer uma comida boa porque eu vou me sentir melhor. Tipo, é simples Uhum, assim. Só que esse resultado ele não é imediato, né? Então você precisa bater um pouquinho uhum. ali.
na disciplina, você precisa, tipo, ficar um mês, assim, sabe, disciplinado, para você começar a sentir esses efeitos, e depois, se você, tipo, escorrega, falha na sua dieta, você vai sentir tão mal, que era como você sentia antes o tempo todo, e você vai querer ficar na sua dieta boa agora, sabe? Cara, E no trabalho a boa. mesma coisa. Quando eu trabalhava de Uhum, final de semana, dando aula de sábado, hoje eu não faço mais, né? Cara, era como se eu estivesse medindo. Vamos ver o quanto que eu aguento trabalhar. Vamos ver o quanto que eu consigo fazer. Aí vai uma coisa que eu acredito muito, tá? Que é testar, certo? uhum, Então, tipo, cara, eu gosto de dormir cedo, eu gosto de ler antes de dormir, eu gosto de acordar cedo. Beleza. Eu faço isso porque eu testei e funciona para mim. Eu não dou uhum, aula de sábado porque eu testei e não funciona para mim. Aí o empreendedor, parte da responsabilidade é encontrar o que funciona. Então, tipo, você vai ter que uhum, testar, sabe? Eu funciono melhor quando eu não tomo café da manhã. Mas primeiro você tem que ficar sem tomar o café da manhã para testar, uhum. entendeu? Então você tem que ter Boa. um espírito empreendedor de testar, Uhum, sabe, a coisa. Você tem que ser um pouquinho cientista na boa. tua própria vida, sabe? Para descobrir o que funciona. Mas aí no começo você precisa dessa disciplina para fazer esses testes e tudo mais. Aí depois você não precisa mais. Depois que você encontra o que funciona, funciona sem você precisar se esforçar muito. E aí, com o que você falou agora, eu vou para as duas últimas perguntas, tá? Ah, peraí que Beleza. eu acho que tá acabando a bateria do meu fone. Mas tá Eu te funcionando ouço ainda. ainda. Oi? Uhum. Você tá me Eu te ouvindo, ouço né? ainda. Não, Sim, beleza. sim. Cara, é o seguinte, você comentou sobre essa parte que tem que ter disciplina no início, porque você precisa descobrir os benefícios, né? Como é que funciona e tudo mais. Uhum. Então, quando você começou nessa jornada de para ir para a liberdade, dando aula de inglês por conta própria e tudo mais, teve algum momento na sua vida que você queria voltar? Tipo assim, cara, tá muito difícil, não tá dando certo para mim, tô desanimado. Teve algum momento assim dessa fase, dessa jornada que você passou por esse momento? Sim, claro. Sim, porque. E quem fala que não, tá mentindo. Porque Uhum, isso faz parte de ser empreendedor. Ser empreendedor, cara, sentir medo faz parte, sentir frustração faz parte, uhum, sentir essa, como que eu posso dizer? Todos esses sentimentos negativos faz parte. Cara, tem dia que eu tenho uma ideia nova, eu acho que essa ideia vai funcionar, vai todo mundo gostar, aí eu mando lá para os meus alunos e ninguém liga, sabe? Simplesmente ninguém interage. uhum, Para dar um exemplo concreto, eu estava querendo fazer com os meus alunos uma sala de conversação semanal com os meus alunos, aham, né? sim. Mas a galera simplesmente não apareceu. Não quis, a galera não quis participar. De graça para os meus alunos, ninguém quis, Uhum, sabe? Eu fiquei muito chateado. Cara, eu fiz um trabalho bacana, eu preparei assunto, eu convidei uma colega minha ela é gringa para participar da aula e a galera simplesmente não quis. Então, foi uma derrota, né? Eu senti. Eu me senti péssimo. Falei, mano, quer saber, mano? Eu não quero mais saber e tudo mais. Então, esse sentimento, ele acontece o tempo todo. É tempo inteiro, normal. cara. Uhum, O tempo todo, todos os sentimentos negativos fazem parte de ser empreendedor, faz parte. O que a gente precisa ter é um mental sólido para você dar de cara na parede, levantar e tentar de novo. Então, por exemplo, aquela ideia não funcionou, mas eu tive outras ideias que funcionaram. Então, precisa ter, eu acho que a palavra certa é resiliência, né? uhum, Nesse sentido. Cara, vai sentir medo, vai sentir vontade de voltar, vai sentir saudade do salário que vem garantido, vai sentir vontade de não precisar trabalhar tanto, só fingir que tá trabalhando, vai sentir. Sente. Você sente vontade, saudade da sua vida antiga, uhum, especialmente porque nós humanos a gente é programado para lembrar mais dos positivos do que dos negativos. Então, sabe, isso acontece muito com trabalho antigo ou com relacionamentos antigos. Ah, não, aquele relacionamento era muito bom, uhum, mas quando você estava lá, ele acabou por um motivo, não era bom assim. Então, a gente precisa conhecer a nossa própria cabeça, todas essas armadilhas, assim, para a gente poder reconhecer o que está acontecendo
e superar. Então, tipo, cara, eu tô me sentindo assim porque eu acabei de ter uma frustração, sabe? Uhum. Eu tô com vontade de desistir hoje porque aconteceu um negócio aqui que foi muito chato. Mas é só esse negócio. É só essa vez. Olha Cara, é todas as engraçado outras vezes porque que deu certo. uhum, a nossa mente costuma aumentar as coisas, né? Acontece algum Uhum. problema com a gente, puta, é o fim do mundo. Só que, cara, o mundo Putz, simplesmente continua depois, daqui a uma semana você já tá ok, sabe? E você falando sim. isso, eu lembrei do exemplo do leão que você falou. Eu achei muito interessante essa analogia que você trouxe, do leão É. livre, do leão em cativeiro, né? Porque pensa se o leão que tá livre ali na selva, ele tenta caçar uma vez e não consegue. E ele vai desistir? Não vai comer É nunca claro que não. mais? Então, tipo assim, ele perdeu uma oportunidade ali que não deu certo. Só que amanhã ele vai tentar caçar de novo e ele vai conseguir uma presa muito boa para ele e para a família dele depois. Uhum. Então ele não vai desistir, entendeu? Então eu achei Exato. interessante porque conecta muito bem com o que você falou dos leões e eu gostei dessa ideia, eu achei bem interessante. Mas o legal disso, né, é que mesmo as caças que são falhas, elas contam para tua experiência, sabe? E Exato, sim. falhar em uma caçada aumenta a sua probabilidade de sucesso na próxima. Uhum, E se você sabe disso, você lida com frustrações, derrotas e erros com muito mais, de uma forma muito mais fácil. uhum. Boa. Cara, isso é muito, muito massa, hein? Muito massa. Última pergunta, tá? Pra gente encerrar. Uhum, Para as pessoas hoje, que assim, a ideia desse movimento da liberdade extrema que a gente está conversando aqui, esse canal, a ideia é fazer com que as pessoas abram os olhos para isso, para que uhum, elas consigam conquistar a própria liberdade. E eu uhum, queria que você desse um conselho seu, que você acredita que seja um ponto muito positivo, para auxiliar e dar uma mensagem mesmo para essas pessoas que elas precisam ouvir o que você tem para dizer sobre essa jornada de conquistar a liberdade, o que você enxerga de positivo nisso, para realmente conseguir uhum. incentivar essas pessoas que estão assistindo esse vídeo. Cara, se assim, é que tem muita gente que eles assistem, né, os empreendedores assistem canais como o seu e tudo mais, e eles têm essa vontade de repente ter a liberdade, de ganhar mais Uhum, dinheiro, né, de viver uma vida com propósito, igual a gente vive hoje. Só que falta uma coisa para a maioria das pessoas, que é força. E quando a gente fala de força, não só a força física, mas a força mental também. Quem fala muito disso é o filósofo brasileiro já falecido Olavo de Carvalho. Busque uhum, força, não busque segurança. Se você for buscar segurança, o incentivo é meio torto, porque, tipo, pensa até num grau maior de sociedade. Para eu me sentir seguro, eu quero que aquelas pessoas não possam andar na rua. Para eu uhum, me sentir seguro, eu quero que aquelas pessoas tenham menos liberdade. Para eu me sentir seguro, eu quero colocar grade em todas as janelas, para me sentir bem seguro. E isso é muito ruim porque você não está nutrindo a resiliência. Porque no momento que a segurança falha, aí ferrou. uhum, Sabe, quebrou a grade na sua janela, entrou alguém e você não treinou, você não aprendeu a atirar, você não está preparado para essa situação. Já era, você é uma vítima. Se você foca sempre na segurança e a segurança falha, você é uma vítima. Se você está sempre procurando um emprego estável e você fica desempregado, cara, ferrou. Agora, se você busca a força de ter essa resiliência, se você busca a força mental de conseguir superar os obstáculos, de conseguir levantar depois de uma derrota, de você conseguir até mesmo ter a força física para você aguentar o tranco do trabalho, sabe? uhum. Você falha hoje, mas você funciona amanhã. A segurança, no momento que ela falha, você vira uma vítima e acabou. Você precisa da boa vontade de outra pessoa te dar um emprego. Você Uhum. precisa da boa vontade da outra pessoa te proteger. Quando você tem a Total. força, você é capaz de resistir às coisas que a vida joga na nossa frente sem depender dos outros. E mais ainda, se você conquistar força o suficiente, você consegue ser o protetor das outras pessoas. Uhum. E
esse seria o meu conselho para as outras pessoas. Olha para a sua vida hoje e pensa, como que eu posso ser um pouco mais forte? Cara, isso engloba ir na academia. Isso engloba, de repente, fazer um curso de saúde mental para você entender melhor como a tua cabeça funciona. Isso Uhum. envolve aprender uma habilidade nova para você ser, para você ter para onde ir se você perder teu emprego, por exemplo. Então, se você busca a força na vida, a gente consegue ir muito mais longe e ir por muito mais tempo e até trazer Uhum. gente com a gente. Agora, se a gente busca só segurança o tempo todo, cara, no momento que o negócio não vai do nosso jeito, já era. Então, o meu conselho para quem está começando assim nessa ideia é busque força em todos os Caramba. lados que você puder. Uhum. Todos os lados que você puder. Cara, que conselho foda. De verdade mesmo, muito foda mesmo. Pessoal, como vocês viram, o Rodrigo, ele é um cara extremamente inteligente, ele produz conteúdo também no canal, né, Rodrigo? Se quiser falar seu canal aí para Uhum. compartilhar com o pessoal. Sim, verdade. Eu faço vídeos principalmente em inglês no YouTube, mas eu também falo de desenvolvimento pessoal de vez em quando. Uhum. O nome do meu canal é o meu nome mesmo, igual tá aqui na tela, Eu posso pôr Rodrigo na de descrição Paula. também pro pessoal acessar direto. Ah, beleza, você vai encontrar. E eu tô nas redes sociais assim também, sempre Rodrigo de Paula. Boa. Tem no Instagram, tem no Twitter também. No Twitter eu sou meio maluco, tá? Siga por sua conta e risco. Mas o YouTube é um lugar bastante interessante para você aprender inglês, principalmente, né? Eu sou professor, é isso que eu faço. Eu faço isso há muito tempo. Modéstia à parte, eu Uhum. faço isso bem. Se você quiser aprender um pouquinho, é só ir lá no meu canal assistir. Boa. Pessoal, então o canal dele vai estar na descrição, vou colocar o link aqui. Recomendo muito que você visite o canal dele para ver o que ele tem ali para ensinar. Ele realmente é um cara muito foda em inglês, só que além disso, como vocês conseguiram perceber nessa conversa, ele tem muito mais conhecimento além de inglês para transmitir. E é um cara que se comunica muito bem, fala super bem. Recomendo muito. Com certeza você vai gostar de assistir o canal dele. Beleza? Rodrigo, cara, muito obrigado, de verdade. Eu fiz uma entrevista para o seu canal, agora você está fazendo aqui para o meu. Muito, muito legal isso. Foi E legal. foi o primeiro episódio da Histórias de Liberdade que a gente está elaborando aqui. Então, nas próximas semanas vão ter Uhum. mais episódios com outras pessoas que também conquistaram a liberdade. E, cara, por enquanto é isso. Muito obrigado. E é isso. Tamo junto, hein? Obrigadão Tamo mesmo. junto, se Deus quiser, a gente faz mais, Com quando a gente certeza. conquistar mais liberdade ainda, né? Bom, você viu que esse vídeo realmente foi um vídeo com conteúdo extremamente profundo sobre como conquistar a liberdade e que o Rodrigo, entrevistado desse vídeo, passou muito conteúdo foda sobre esse assunto. Se você gostou, cara, comenta aqui nesse vídeo, coloca as suas dúvidas, as suas considerações, a sua opinião sobre o vídeo. E se você quer receber mais vídeos como esse, de entrevistas e conteúdo sobre liberdade, deixa o like que eu vou saber que você realmente gostou desse tipo de conteúdo. Fechou? Então, até o próximo vídeo.